Graças a Deus. Já. Bom dia a todos. Hoje começando o capítulo 25, Sexo e Religião. Penúltimo capítulo do nosso livro, né? Hoje 4 de novembro. Nossa Senhora. Eu acho que esse livro passou foi o ano todo. Todo dia eu faço essa pergunta que ninguém me responde. Quando foi que eu comecei o livro? Que coisa. Ah, tá. Eu botei aqui, ó. 28/1. Gente, 28 de janeiro eu comecei esse livro. E ele teria que ser rapidinho, hein? Você já pensou, Maria? Ele ia ser assim, bem rapidinho esse livro. O próximo livro vai ser o Sexo e Destino. Né? Sempre do André Luiz. Tá? Muito bom. Muito bom mesmo. E hoje é o capítulo 25, Sexo e Religião. E começando aqui, já dei um bom dia a todos, né? Beijo a todos, bem-vindos. E vamos aqui. Pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito. Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso lhe é a prova da vida corporal. Questão 166 de O Livro dos Espíritos. Então a pergunta é uma confirma, no caso que ele vai desenvolver o tema, de que para aperfeiçoar-nos nós precisamos de reencarnar. É na experiência do corpo físico que nós fazemos a prova, né? A prova efetiva da nossa transformação. É a hora de demonstrar que a gente aprendeu mesmo ou não. E Emmanuel começa aqui. Dá-se-á o fato de se isentar alguém dos impulsos e inquietações sexuais simplesmente por haver assumido compromissos de natureza religiosa? Boa pergunta. Antes que eu siga adiante, o que é que vocês acham? Por que se assumiu compromissos de natureza religiosa, a pessoa vai se livrar, isentar dos impulsos e inquietações sexuais? O que vocês acham? A pessoa assumiu compromissos de padre, assumiu compromissos de pastor, assumiu compromisso de divulgador e palestrante espírita, assumiu compromisso de monge budista. O que vocês acham? Assumiu o compromisso, beleza, estou livre, graças a Deus, vou seguir adiante com a minha tarefa religiosa. Não, né? Vocês são unânimes, muito bem. Não, claro que não. Porque é um fato muito hormonal, biológico. Não é? Faz parte da natureza. E isso nós estamos desdobrando no próprio livro há meses, né? E vamos ver o que diz aqui o Emmanuel. Claro que a lógica responde no espírito de sequência da natureza. A criatura que abraça encargos dessa ordem está procurando ou aceitando para si mesma aguilhões regeneradores ou educativos, de vez que ordenações e providências de caráter externo não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo. As realizações da fé, por isso mesmo, se concretizam à base de porfiadas lutas da alma em si para consigo. Então, logicamente, abraçando-se determinados compromissos, porque quando se abraça uma fé religiosa, normalmente a ideia é servir a Deus. E servir a Deus é servir aos filhos de Deus. E servir aos filhos de Deus é servir à família universal, né? Ou do âmbito religioso, o padre vai servir as suas ovelhas da igreja, o pastor a mesma coisa, o budista a mesma coisa. O palestrante espírita não é uma obrigação de celibato, como na Igreja Católica, mas nós temos exemplos aí no nosso movimento espírita
não assumindo o compromisso de ter uma família restrita, né, marido, esposa, marido, filhos, tem como dedicar-se mais à família que Jesus nos ensinou, né? Quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? São todos aqueles que estão, né, comunhão com o Pai, são todos, né? Então não é fácil. Não é fácil, porque vão combatendo com eles mesmos os seus próprios instintos, é natural, né? Então vai demonstrar mais ou menos a sua resistência aos próprios instintos. Aí vamos recapitular todo o livro, quando falamos do Chico, que o Chico tinha, não é, arroubos hormonais, e ele fazia caminhadas e caminhadas, não era assim, para que ele pudesse descarregar toda aquela energia que ele tinha. E Emmanuel aconselhou dar aquele bate-papo com o próprio corpo, com as próprias células, para que ele mantesse o equilíbrio. O Chico. Quando pensamos, não é, com o próprio Paulo de Tarso, antigo Saulo de Tarso, que eu não me lembro em que cartas, essa era a carta aos Coríntios, que ele fala justamente que ele tinha um espinho cravado na pele, na carne, né? E ele era homem, ele respeitava os seus instintos, tipo, ele não avançava, ele respeitava os seus ideais e também os seus instintos, mas não significava que ele não tinha determinados arroubos do hormônio, dos desejos, das paixões, né, das necessidades, que poderiam estar julgados. Só que, crianças, nós vamos pensar também mais além. Eu vi uma entrevista outro dia eu perdi essa entrevista, mas era tão legal, era uma entrevista de rádio, não é da Gazeta não. Era uma outra entrevista de rádio em Salvador, tinham feito ao Divaldo. E perguntaram assim para ele: Divaldo, é fácil para você ser celibatário? Você não passa sufoco? Perguntaram para ele assim, bem na baiana mesmo, né? Se ele não passava assim sufoco com os desejos dele ser homem. Eu achei ele tão sincero, ele disse sim. Já passei maus bocados, ele disse, passei mesmo, mas graças a Deus superei, porque eu dava prioridade aos meus ideais, né? Eu era muito ocupada, aos meus ideais de amor, concentrei as minhas energias, direcionei em outro conteúdo, de outro modo, e superei. Mas ele disse assim, engraçado, sabe, assim, um bate-papo, abertamente, que tinha passado situações constrangedoras. Com ele mesmo, como diz aqui o próprio Emmanuel, as realizações da fé, por isso mesmo, se concretizam à base de porfiadas lutas da alma de si para consigo. Ok. Pois é, né, Dudu? Nessa circunstância que você vai colocando sobre são desvios de comportamento, não é, de determinados religiosos, independente de que fé religiosa seja, certo? Então isso vai muito mais amplo, isso é um desvio de comportamento mesmo, são traumas, são complexos, é uma coisa muito, muito profunda. Isso já não vai mais de você ter uma ordem religiosa e você quebrar aquela regra para coabitar com uma mulher, entende? Isso são já outros desvios muito mais complexos, né? São muito mais complexos que infelizmente são o desvio de caráter do indivíduo que pega essa, como é que eu posso dizer? Como é que eles chamam? Promessa? Não, eles chamam... Ai, me fugiu a expressão. Votos, né? Os seus votos Deixa eu ver o que vocês estão colocando... Sim, exatamente. Estamos falando sobre o assunto, não tem por que não falar, né? Logicamente, sem entrar na abordagem do julgar,
até porque nós estamos em aprendizados. Hoje somos bons, ontem não sabemos aquilo, o que fomos, não é? Temos, somente nós espíritas, temos material o suficiente para a gente entender as angústias do ser humano, as anomalias da alma, os desvios da sexualidade. Aliás, é todo um livro que nós estamos estudando, né? Senão a gente vai ter que falar do livro todinho de novo, porque a problemática da sexualidade, somado à reencarnação, a fé, etc., foi desdobrado, né? Ele desmembrou, vamos supor, e colocou em todos esses capítulos que nós estamos estudando já há tanto tempo. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Todo mundo, as meninas quietinhas. O Dudu disse, primeiro que eu estudei 10 anos em colégio de padres e presenciei isso já naquele tempo. Pois é, né, Dudu? Acontece muito, infelizmente, por causa dos traumas, dos complexos. Infelizmente é pouco curado isso, é pouco tratado, né, se a gente for ver isso. Já presenciei também qualquer coisinha meio estranha, assim, com os frades, né, com os freis de ordem franciscana. São desvios de caráter mesmo, porque a sexualidade, infelizmente, mal organizada, mal entendida, levam a esses tipos de situação, né? Vamos lá. Ninguém se burila de um dia por outro. De que modo alienar condições inerentes à própria vida do espírito, acalentadas no curso das eras tão somente em função de afirmativas verbais? E entendendo-se que as leis do universo não destroem o instinto, mas transformam-no em razão e angelitude, na passagem dos evos pelos mecanismos da sublimação. De que forma exigir a extinção dos estímulos genésicos em alguém, tão só porque esse alguém se consagra ao serviço divino da fé, quando esses mesmos estímulos são ingredientes da vida e da evolução, criados pela mesma providência divina para a sustentação e a elevação de todos os seres? Legal, né? Então ele está falando disso mesmo. Que por que proibir? É o proibido que é desejado. Eu penso, e eu imagino que vocês também devem pensar assim, que ser celibatário, não é? Ter abstenção, no caso da própria ação do sexo, tem que ser uma escolha da própria pessoa, por quanto tempo ela quiser, quando ela achar que pode, quando ela achar que deve, né? Sem imposições. Como interessante, eu vi um padre uma vez, italiano, ele é jovem, ele é muito bonito, jovem, tá na televisão falando, e eu achei, falando disso, que ele tinha se apaixonado por uma moça e começou a conviver com essa moça, mas ele pregava sempre na igreja dele e tal. Só que aí o pessoal descobriu que interiorzinho, a Itália é muito dividida em 1000 interiorzinhos, né? E o pessoal descobriu e ficou aquela coisa meio escondida, meio se sabe, e ele continuou pregando porque ele fazia, né? Fazia suas missas, tudo do mesmo jeito. Só que aí veio o escândalo. O escândalo, a certo ponto, ele começou a assumir a relação dele com a moça, né? E aí ele casou com a moça. E foi um escândalo, porque a igreja tirou dele, estava num processo, ele já é casado, de tirar dele o direito de ser padre. Mas ele continuou na igreja. E o pessoal da igreja continuava frequentando as suas missas, assim mesmo, porque todo mundo adorava ele. Ele era correto, ele tinha um grupo, ajudava um grupo de jovens de desintoxicação da droga. Ele só amava a mulher. E aí ele disse para a televisão assim, olha, eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz de falar de Deus, de Nosso Senhor, né? Que ele diz. Eu sou muito feliz de falar de Nosso Senhor. Eu sou muito feliz de trabalhar para minha fé, de trabalhar para as minhas ovelhas, né?
no qual eu tomo conta e tal. Mas eu amo essa pessoa e quero formar família com ela, porque eu descobri que eu tenho vontade de ser pai. Olha, você imagina? E aí o povo fica balançado, mas nem todo mundo se move muito, sabe? Para dar opinião. Pois é, né, Suzana? É uma escolha dele. Muitas vezes, os ideais filosóficos de uma religião não é aquele que preenche o seu coração. Muitas vezes a jovem pensa que quer ser padre porque pelos arroubos da paixão, das filosofias religiosas, abraça aquele idealismo, mas chega a uma determinada maturidade, percebe que também quer outra coisa, e aí olha o conflito. Então realmente deveria ser livre, não é? Cada um escolhe o seu caminho como ele bem quer. Ou padre, ou pastor, ou aquilo que seja, mas que ele tenha o amor, não é? O amor entendido, o pudor, a consciência, não ser promíscuo. Porque uma coisa, Suzana, não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma diferença. Ele se identificava com a Igreja Católica. Senão a gente podia dizer, tá, e por que ele não vai ser palestrante espírita, então? Né? Por que não? É uma questão de identificação. Ele se identificou e gosta. E tem esse conflito, né? Eu sei que de qualquer jeito, ele continua na igreja, está respondendo esse processo. Alguns da cidadezinha contra ele, outros não. Mas é um homem que está com uma mulher, né? Querendo formar família, querendo pregar sua religião. E acabou que disse que mesmo assim, ele ia, se a igreja tirasse ele de padre, ele ia continuar sendo padre, porque a igreja não podia proibir. Ele ia ser padre de Deus mesmo e pronto. Vocês entendem? Abrir a igreja dele, ia continuar fazendo o povo que gostava dele que o seguisse. E ele estava usando os mesmos, como é que eu posso dizer? O mesmo perfil católico, porque no Brasil não tem o padre médium, e a igreja excomungou ele, sei lá, aquela coisa toda, e o pessoal continua frequentando, e ele tem os mesmos rituais católicos, ele é médium da passividade. Tem os dois espíritos que trabalham com ele, de cura. E ele, Joel, é a ideia do Brasil, esse padre, olha que interessante. A igreja é a mesma coisa, como a igreja, os santos, tudo. Ele se veste do mesmo jeito, só que não está associado à igreja católica porque não aceitaram. E o pessoal continua indo, a igreja fica lotada. Diz que os outros colegas dele, padre, chama igreja espírita, aquela coisa toda. Eu achei super engraçado. Esse fato, né? Então a ideia do nosso livro, que Emmanuel está dizendo o seguinte: como é que vai forçar? Porque a sexualidade, ela é transformação, né? Essas energias nós vamos sublimar. A Joana de Ângeles fala sempre dessa sublimação, nós vamos transformar. E o que é isso? É levar essas energias à divindade e muito menos aos instintos animais, né? Hoje já não escolhemos o nosso parceiro pelo cheiro, né? Ou pelo tamanho do seu rabo lá, da coda, né? Ou a beleza do pavão. A gente já não vai por aí, não é? Espíritos mais entendidos, eles já escolhem os seus parceiros diferentes, menos materializados, mais elevados moralmente, já fazem suas escolhas de modo diferente. Algum impacto, sim, pela beleza, pode ser, mas vai ter pela simpatia, não é? Pelos aqueles sentimentos, por mais que sejam passionais, mas sentimentos que despertam na pessoa e vai criar ligações e elos. E mais espiritualizados somos, mais essas energias, mais esses elos se aproximam de Deus, né? Nós vamos desmaterializando, nós vamos sublimando. E ele diz aqui, nas passagens dos ervos, pelo mecanismo da sublimação, de que forma exigir a extinção? Exigir, nós não podemos exigir. Nós não podemos exigir. Nós temos que entender. Porque quando nós queremos colocar perfis, máscaras nos outros, é porque nós estamos ainda naquela coisa de querer comandar a sociedade. O padre tem que ser padre, o pastor tem que ser pastor, fulano tem que ser fulano. Tive uma conversa dessas 2 anos atrás com meu marido, sendo católico italiano.
Então ele deixasse de ser padre, dizendo, né? Ele deixasse de ser padre, porque assim diz a igreja, assim, ele tinha que obedecer. Só que aí nós vamos ter que fazer uma discussão interessante, porque nós vamos falar desde quando foi criado o celibato, não é? Que foram conveniências econômicas e não espirituais. A intenção não era aproximar o homem de Deus, mas não dividir, não é? Não dividir a sua porção econômica com uma família que poderia ser formada com herança, na falta do mesmo. E assim vai. Aí você vai escavar a Idade Média, vai, né, mexer na realidade. Então, o ser humano sente que ele tem que amar o mundo, que ele tem que doar o seu tempo, e aí ele age como age o Divaldo, como age o próprio Chico, a Madre Teresa de Calcutá, não era religiosa, e como tantos outros padres. Quantos realmente respeitam isso? Nós estamos falando daqueles que não respeitam, que não conseguem, mas a gente não sabe em quantidade quantos são que respeitam. E nós temos que respeitar também eles por isso, ou não? Não é? Então, entra-se de cabeça e vivencia os seus sentimentos. É uma escolha. E aí, não é? Vai fazer o seu trabalho muito melhor. Por exemplo, hoje, Babé, que o Divaldo já é um homem de uma certa idade, não é? Mas se o Divaldo tivesse um tanto de anos e menos e dissesse, a partir de hoje eu vou casar, muitos espíritas iam ficar escandalizados, que absurdo. O Divaldo casando. É? Que horror! Muitos. Mas tantos outros, ninguém vê isso naturalmente. Porque ele poderia ter sido celibatário por 40 anos e depois desistir. Encontrar uma pessoa que ele queria, a uma determinada maturidade da sua vida, querer dividir. Por que não? É ele que tem que avaliar, né, a sua própria vida. O Free colocou ali pra gente um rabino judeu, cabalista da Idade Média, disse que quem interpretasse a Torá ao pé da letra estaria equivocado. Tem tudo ao pé da letra. A letra que mata, né? O Dudu disse pra gente, do Helder Câmara, era tão liberal, não quis casar. E ele mesmo declarava que você tinha vontade um dia, mas se comprometeu a ser servo do Cristo. Pois é, né, Dudu? Foi escolha. Mas ele não negou, você vê, que ele pensou, por que não formar família, por que não, não é? Eu li não sei aonde que dizia assim, primeiro que a gente é tão egoísta, dizia assim que o padre, eu vi alguma coisa religiosa, foi, sempre deles, e aí dizia assim, que o padre bem compenetrado, logicamente, né, e ele ia e cuidava das suas ovelhas, e cuidava de cada um, da vida pessoal de cada um, com tanto carinho, e tudo, e quando ele fechava a igreja, que ele ia para sua casinha, mas ele dormia no frio, ele disse assim, ele dormia no vazio da sua cama, no vazio, né? Às vezes ele tem aquelas senhoras que servem eles, né? Botam a comidinha para eles, eles têm que comer sozinho, ou muitas vezes ficar sozinho. É solidão, é uma escolha, não é? Mas não quer dizer que a pessoa não se... Não é só um fato sexual, gente. Porque nós estamos muito ligados à sexualidade, mas não é só um fato sexual. Não é? Não é só isso. É um fato também de afetividade, de carência afetiva. Porque até os animais, eles têm alguns tipos de animais. O conúbio dá sexual, mas quantos ficam juntinhos uns com os outros? Não é? Quem já observou os passarinhos? A união. Imagine o ser humano. O próprio Divaldo fala isso do calor da amizade. Do calor da amizade, gente. E abrir mão disso. Não é nem só atividade sexual, porque atividade sexual tá certo. Faz ginástica, gasta energia, faz palestra, se dedica a criança, a energia vai se sublimando e vai se sublimando. Mas na hora de dormir, dorme sozinho. E o ser humano, isso está no livro dos Espíritos, é feito para se socializar. Não é?
O ser humano é feito para ter carinho. A solidão dói muito, gente. A solidão, a fria, dói. Não é? Por que as pessoas, quando ficam viúvas, muitas vezes não alcançando ainda aquele nível de evolução, né, de amor, procuram uma outra companhia porque não aguenta a solidão ou o frio, né? Quem é que não gosta de ter uma costela? Mas a gente não, a gente quer dizer, fulano tem que fazer assim, Beltrano tem que fazer acolá, mas eu faço aquilo que eu quero. Sim, Dudu, com certeza. Por isso que muitas vezes quando desencarna, né, Dudu? Olha, Maria, você lembra um pensamento, muitos não suportam e vão junto. Né, porque perder só a costelinha e tudo, companheirinho de comer. Eu vejo minha sogra aí, tadinha. Depois que o nome foi embora, e sem uma fé assim muito forte, é difícil, viu? Difícil, ela sofre muito. O Free colocou pra gente ali, trata-se da escolha pessoal, o celibato. Natureza, na verdade, indica não o celibato. Quer dizer, exatamente. É uma renúncia, né? O livro está dizendo aqui pra gente, ô Manuel. São aguilhões regeneradores ou educativos. É uma escolha ou educativa, né? Ou regeneradora. Mas a natureza nos dá outro impulso, não é? Por isso que muitas vezes sendo a fuga, por mais que a pessoa esteja fugindo, é aí que dão as frustrações de desvio de caráter, né, Maria? Por fuga, por frustrações e tudo, a pessoa de qualquer jeito está se punindo de alguma forma, porque nada se perde, né, Maria? Então tá, de qualquer jeito, ela querendo ou não, ela está se regenerando. Ela está passando por alguma dificuldade que vai servir de algum modo, que nada fica perdido na natureza, né? Tudo se transforma. Vamos lá. Compreendida a inalienabilidade dos problemas sexuais nas individualidades representativas das ideias religiosas do mundo, é mais que razoável considerar que essas individualidades, em grande maioria, solicitaram para si próprios controles da afeição moral, a que transitoriamente se vinculam no tentame de extraírem deles o proveito máximo a favor de si próprias. Então, muitos fazem por escolha, muitas vezes escolhem determinadas dificuldades já do próprio plano espiritual. Outros, né, veem circunstâncias na vida, no momento, no aqui e agora, e tem que fazer para uma própria educação. E nós temos que entender isso, né? Solicitaram para si próprios os controles de feição moral e que transitoriamente se vinculam, não é para sempre. Não é para sempre. Eu conto sempre essa história aqui, eu lembro o livro, eu conto a história, a meninada aí lembra o livro Matuto. Aquele fulano lá, ele não foi eremita, ele não casou com ninguém, não é que ele teve arroubos afetivos, sexuais com um monte de mulher. Ele viveu ali para as pessoas, na sua humildade, na sua barraquinha, não foi? Mas ele não tinha aquela mulher que ele tanto amava, e aquela saudade naquele coração dele por um alguém que ele não sabia quem era. Porque aquela figura feminina ele não soube valorizar na encarnação anterior, e ela ficou como mentor e ele reencarnou sem ela. E ele ficou trabalhando na sua solidão, não foi? Pois é. E ele ficou. E o Dudu disse, escolher não é acolher no sexo, é assim penso eu. Não é deixar de ter sua família. É porque às vezes se deixa de fazer o sexo, Dudu, e tem uma frustração por um outro lado, entende? Às vezes não conseguiu domar aquilo tudo, conseguiu domar os hormônios, mas ainda fica o vazio da alma. Por um amor, por um alguém, não é, que não existe ou ainda não encontrou. Porque muitas vezes é aquela pessoa que não encontrou é porque realmente ela não está. Não é? Porque já está num período assim de entendimento que abre mão, né? O Divaldo. Você sabe que o Divaldo falando assim de angústia, de saudades, uma coisa assim que eu li de uma declaração dele. Aí eu fiquei refletindo assim, falei, quem sabe, hein? Aí lembrei da história do Matuto. Quem sabe o Divaldo não tem um grande amor em outro canto aí, a gente não tá sabendo. Esse carinho todo, não é?
E ele está ali vivendo. E tantos outros, né? Tantos outros. O Dudu disse pra gente: no colégio fiquei sabendo que muitos dos padres assumiam a igreja por ter sido jogado pro lado de um mundo passado da juventude. Muitos também, não é? São frustrações, fuga. A Maria mesmo colocou pra gente lá, muitos por fuga, porque as mulheres também, algumas também iam para ser freiras por fuga, né? Por desespero, pela sociedade, sem quererem, ou porque a família prometia as bichinhas, elas tinham que ir forçadamente, ou muitas vezes porque o seu grande amor, né, ficou com elas e aí depois não casou com elas, pela vergonha a família botava elas lá, ou elas mesmo iam, porque já não eram mais moças e viviam naquela situação ali. Vamos lá. Efetivamente, espíritos superiores e já erguidos em notáveis campos de elevação, unicamente por amor e sacrifício, tomam assento nas organizações religiosas da Terra, volvendo a reencarnação atividades socorristas, nas quais impulsionam o progresso dos seus irmãos. Então, muitos realmente abraçam o sacrifício de amor, não é? E trabalham em prol do próximo, são os missionários, não é? É um Divaldo Helder, não é? É porque eu não sei nomes de protestantes, mas deve existir, por que não? E tantos outros, por que não? Não é? Mahatma Gandhi era casado e para conciliar a vida dele de casado foi um problema. Ele depois fez uma renúncia, eu acho que ele deveria estar educando os seus hormônios, né, educando seus instintos sexuais, fez a renúncia de não sei quanto tempo não fazer mais sexo, separou da esposa, foi uma coisa dessa, viraram amigos. Olha quantas circunstâncias a gente vê no planeta diferente, né? O Dudu disse pra gente quantas engravidavam e retiravam os filhos e assumiam ser freiras. Dudu eu tenho um livro interessante, muito interessante, uma pessoa para ler, ela tem que ter muito a cabeça, sabe? Para não se fazer influenciar. É um católico não, um italiano, que ele é matemático e ele é ateu. E ele escreveu um livro que chama assim: Por que você não tem que ser cristão? E nem menos católico. E muito menos católico. Porque quando ele fala de cristão, ele fala do catolicismo em si. Porque aí ele vai botando todas as aberrações que tinha na Bíblia. Tem um outro chileno que escreveu assim, o Papa e os Sexos. E ele vai contando, historicamente, tudo que descobriu. Tinha um certo determinado lugar aqui, um período, não sei se foi no final da Idade Média, não sei como foi, que determinadas freiras, diz que por detrás desse rio que tinha aqui desse convento, diz que tinha um monte de ossinho de criança. Não é? Cadáverzinho de criança. Um monte. E que muitas vezes um período assim muito difícil, que o Papa teve que coibir, diz que o convento era perto do outro. Não é convento que chama? Dos homens, como é que chama? E aí quando era de noite, era tal de freira indo lá pros rapazes, dos rapazes lá para das freiras, e as freiras ficavam grávidas, era grávida dos padres. E é por isso que aquela coisa assim, filho de padre, era uma ofensa, né? Era muito grave. Era. E aí o Papa teve que mandar coibir isso. Era punição terrível. Olha, menina, mas era sempre por causa da própria sexualidade mal administrada. Quando o próprio Papa, mesmo com todas as suas regras e tudo, ele tinha os seus próprios desvios também. Que livro? Então, eu sou italiano, na Carolina, que são livros em italiano. Teria que pegar o autor. Eu consegui, a Aninha tá com a Maria aí? Eu consegui esse livro lá em Portugal, porque no Brasil não tinha um dos livros, não tá não, né?
que ela conseguiu para mim em português também. Tinha, era a Papa e o Sexo, uma coisa de os papas e o sexo. Conta historicamente mesmo o que aconteceu de fato, né? E o outro é do matemático italiano, que se chama Por que é que você não tem que ser cristão, e muito menos por católico. E ele vomita tudo aquilo, a sujeirada toda, historicamente falando, né? Vamos lá. Que é só uma base aqui do tema que ele está falando, que o foco não é esse nosso, né? O nosso foco é entender por que acontece isso. Porque muitos fazem escolhas e porque não temos que proibir, né? Não temos que proibir ninguém, nem pretender das pessoas a renúncia da afetividade. Então, efetivamente, espíritos superiores já erguidos em notáveis campos de elevação, unicamente por amor e sacrifício, tomam assento nas organizações religiosas da Terra, volvendo a reencarnação em atividades socorristas, nas quais impulsionam o progresso dos seus irmãos. Esses missionários do devotamento vibram em faixas de amor sublime, quase sempre inacessível à compreensão dos seus contemporâneos. Então, muitos não entendem, não é? Muitos não entendem. Vamos focar aqui agora o nosso teminha. Vamos deixar os outros livrinhos para lá. Vamos pensar aqui no Emmanuel agora. Então, muitos não entendem o devotamento dos missionários, né? Não sei não, hein? Quantos? Tosse o bico, muitas vezes vê maldade onde não tem, muitos perseguem, dentro da própria doutrina existe. Nós, tão cristãos, né, tão espíritas, fazemos comentários levianos sobre os nossos confrades. Eu vejo aí sempre. Quantos e quantos. Quando não tem companhia feminina do lado, colocamos levianamente o veneno. Será? Não é? Que é leviano. Pois é, porque o Chico não foi dito? Não colocava em dúvida se o Chico era gay, se o Divaldo era gay, se A, B, C, D, E, F, D eram gays. Quantos? Né? Que bobagem. Mas que bobagem. Por quê? Porque não tinham companhias femininas. Porque muitas vezes tem um modo mais doce e educado de falar. E aí, os nossos amigos espíritas rapidinho estão com o gatilho atirando para todos os lados. Muito mais, não é, Dudu? Então, não ocorrem análogas circunstâncias entre aqueles outros que renascem sob regime disciplinar, requisitados por eles contra eles mesmos, de vez que grande número desses obreiros das ideias religiosas, reencarnados em condições de prova, demonstram dificuldade e inibições múltiplas no corpo e na mente, quando não sofrem exagerada tendência aos desvarios sexuais. Tendência essa que habitualmente os mantém recolhido ao medo de qualquer expansão afetiva. Então é uma prova muito difícil, fora que a pessoa com o esquecimento da reencarnação, por mais que pediram essa prova, muitas vezes recuam, passam por angústias, pensam sobre as suas escolhas. Será que eu fiz a coisa certa? Será que não fiz? Tem medo de expansões afetivas, né? Outros, né, exageram na tendência aos desvarios sexuais. Imagina, muitas vezes não agem na ação, mas agem no coração. Tendência é essa que habitualmente os mantém recolhidos ao medo em qualquer expansão afetiva, temendo as manifestações do amor, e basta às vezes condenando indebitamente os companheiros da humanidade pelo ato de acomodarem as uniões respeitáveis e dignas, na generalidade
receiam a si próprios e censuram os semelhantes, no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. O que vocês entenderam daí? Muitas vezes o quê? O que fazem de tanto que estão frustrados, não é? Pela sua situação, né, que encontram de renúncia da sexualidade. Eles ficam tão severos que cobram e julgam e condenam e perseguem uns outros que não fazem como eles. Estranho isso, né? Até paradoxo. Bom dia, Dulce. Muitas vezes com pessoas que têm relacionamentos louváveis. Porque nós não passamos por isso. Vemos na nossa sociedade muitas vezes pessoas que não têm o casamento afetivo do papel da própria igreja, não serem aceitos dentro da própria igreja, mas não porque aquele padre é pernicioso ou é um maníaco, não. Mas é tão severo, não é? Leva tudo tão ao pé da letra e começa a botar isso na cabeça das outras pessoas também, e já aquele grupo social religioso já não pode ser frequentado para aqueles tantos outros, e se exageram nas suas frustrações, né? Então receiam a si próprios e censuram isso, no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Muitas vezes nem percebem, né, que estão agindo assim. Daí surgem os incidentes menos felizes. Quantas vezes em que vemos expositores ardentes e apaixonados dessa ou daquela ideia religiosa tombando em experiências emotivas muito mais complicadas e deploráveis do que aquelas outras que eles próprios reprovavam no caminho da vida dos companheiros. Então temos livros e livros aí, muitas vezes, né, psicografados, de histórias, somente romanceadas, né, conta muita história parecida. Então prega, mas um dia, por exemplo, se apaixona por mulheres casadas, começam a ter relacionamentos com elas, aí seduzem, ou não só com uma, mas com tantas outras, porque se achando servidor de Deus, acha doentemente que tem direitos de determinadas circunstâncias. Uma determinada vez, uma declaração de uma freira, assim, muito desesperada, tadinha, e eu fiquei assim, muito arrasada com aquela circunstância, que ela dizia que alguns padres iam no convento e elas eram obrigadas a ter contato íntimo com eles, porque naquela circunstância ali não era pecado. Elas estavam satisfazendo os servos do Senhor, não é? E elas tinham que se subjugar, sem amor, sem carinho, sem nem muitas vezes ver aquele homem velho, padre, não é? Se mantinha pura para se encontrar, e a amada superiora fazia isso. Olha só que coisa dolorida. Mas, satisfeitos os instintos animais, não é? A sua loucura desejosa voltava normal, né? Estava satisfeita para a sua vida comum, de pregar. Muitos aconteciam isso. Quantos escândalos, né, Dudu? Quantos escândalos? Porque poderia estar servindo aos servos de Deus. Tem algumas passagens bíblicas, que não é o caso de dizer agora, porque é meio complicado, que dá a entender isso. Que a mulher poderia servir ao servo de Deus intimamente, porque não era pecado. Naquela circunstância não era pecado, não é? Mesmo que ela tivesse marido e filhos, imagina, a letra que mata, não é? A letra que mata. Vamos lá. Muito mais complicados e deploráveis com aquelas outras que eles próprios reprovavam no caminho e na vida dos companheiros. Aliás, registre-se que o fenômeno é mais que justo, porquanto, aceitando os distintivos de determinada seara religiosa, o espírito impõe a si mesmo um fator de frenagem e autopoliciamento, sem que as marcas exteriores de fé signifiquem mais que um convite ou um desafio a que se aperfeiçoe de acordo com os princípios de acrisolamento que abraça
é uma coisa íntima e difícil de fazer. Não é todo mundo que consegue, não é? Porque é um acrisolamento das suas energias, é momentâneo. Não quer dizer que na próxima encarnação vai ser assim do mesmo jeito. É aquele período ali de aprendizado que tem que exercer aquela circunstância, né? Tem que fazer, né, daquele modo. Então, independente de que fé religiosa se abraça, independente de ser médium, de ser palestrante, independente de ser budista ou hinduísta, seja quem for, é o respeito daquela circunstância que você abraçou, não é? Mas respeitando o outro mais do que nunca e não abusando do seu poder, porque muitos têm poder. Eu estava observando os vídeos aí, por exemplo, tem uma moça, uma pastora, por exemplo, uma pastora aqui em São Paulo, que ela era lésbica e ela tinha se convertido à igreja, no caso, né? Ela era crescida em família evangélica. Eu penso, a namorada dela, ela tinha se convertido e tinha deixado de ser lésbica, porque a igreja prometia que não tinha essa modificação. E ela casou, arrumaram um marido para ela, era pastora, ela tinha o dom da palavra. Eu fico ouvindo aquela mulher falar, apesar dos gritos que ela dá, que eu fico meio tonta, mas ela diz cada coisa com sabedoria, eu fico, meu Deus, que engraçado, né? E ela tem o dom da palavra mesmo. Ela faz o papel dela de pastora incrível. E ela casou e tudo mais e tal, e falou que a igreja tinha transformado ela, só que era uma mentira íntima, entendeu, Dudu? Ela não aguentava aquilo. Chegou um certo passado tempo, ela sumiu de novo. E aí foi um escândalo, porque aí ela se apaixonou pela cantora. E a cantora, não é? E a cantora por ela, e elas começaram um relacionamento. Eu sei que foi um escândalo muito grande, ela teve que se separar, mas, pasmem, ela continuou pastora. E ela é uma pastora gay. Viu porque que a gente não pode julgar? E ela fundou uma igreja em São Paulo, tá em São Paulo, que ela é gay e frequentam casais gays. Sim, senhor, para os meninos machistas aqui. Frequenta pessoas, homens, mulheres, não importa. E ela tá pregando, gente, eu fico besta, que o que ela diz tem sentido, ela tem razão. Se chama assim? Um minutinho. O despertador, para me dizer que era do estudo, mas mudou. Não é? E é muito lindo, porque agora ela faz muito barulho, né? Você sabe como é, ela grita, aquela confusão toda, eu fico meio tonta, não dá pra aguentar muito ela não. Mas é interessante observar. E ela diz assim uma coisa muito, muito linda, ela diz assim, olha, eu penso que pessoas como eu e como tantas têm o direito de amar a Deus e poder encontrar-se em um ambiente por Deus. E que nós não temos que ser discriminados ou expulsos. Eu já dei entrevistas, vocês vão encontrar muito no YouTube, em televisão, porque nós somos assim. Nós não somos doentes. É uma escolha nossa. E nada não. Frequenta muitos casais gays que finalmente encontraram um ambiente onde, gente, olha como as coisas se movem. Que finalmente podem encontrar um ambiente no qual frequentar, que são aceitos, podem orar. É um período evolutivo deles, que eles precisam encontrar-se num ambiente assim. Podem se espiritualizar, não é, Regina? Sem ter discriminação. É lógico que ela não está pregando ali a vulgarização, não é? A promiscuidade, que é uma distância muito grande disso, da proposta de trabalho dela. Você vê pessoas casadas que convivem, que coisa engraçada e bonita. Podem se reunir, viver socialmente,
sem discriminação. Eu achei isso lindo, eu fico olhando para ela. E eu a vejo como uma grande pregadora, porque ela tem realmente um dom da palavra. Ela tem um dom mesmo. Ela nasceu para aquilo. Eu olho para ela assim e falo, caramba, você nasceu para isso, menina. Não é? Não sei, não é, Fri? Porque não é a nossa questão do tema agora, né? Vamos adiante? O que você acha? Vamos lá. É justamente isso, né? Da reunião do amor, sem discriminação, sem preconceito, que é reunir-se realmente no intuito de pensar em Deus, independente do período de entendimento filosófico de cada um, né? Vamos lá? Ó. Tá. Instruções religiosas exteriores alteram de improviso os impulsos do coração, conquanto se erijam em fortaleza de luz, amparando a criatura que a elas se acolhe para o serviço de autoaprimoramento. Então, os impulsos do coração, não é os impulsos do coração, não quer dizer que não exista amor. Eu vou lembrar uma outra coisa aqui para vocês, interessante. Vocês assistiram o filme Irmão Sol e Irmão Lua? Vocês assistiram? Irmão Sol e Irmão Lua? Vocês percebem que Santa Clara, não é? E São Francisco de Assis tinham uma empatia entre eles, não é? São Francisco foi um grande namorador. Frequentava casas noturnas, fazia zoeira, até ele ir lá e se converter e tudo mais. Mas quando ele viu aquela moça linda, que cuidava dos leprosos, ele tocou o coração dele. Ele amou naquele momento. Eles nunca ficaram juntos intimamente, isso é incrível, não é? Eles nunca ficaram juntos sexualmente, mas eles se amavam. Por isso se chama Irmão Sol e Irmão Lua, porque eles se amavam como a lenda da lua, mas nunca se encontravam, não é? E diz que ela o estimulou muito, e ele assumiu o celibato, perfeito. Bom dia, Leonardo, bem-vindo. Ele assumiu o celibato, a dedicação ao amor ao próximo, como nós sabemos, e ela também, os seus votos, porque logo depois ela também entrou no convento, não é? Os seus amigos, muitos o seguiram, e cada um servindo a Deus do seu modo, mas eles se amavam. Eles tinham afetividade um pelo outro. Mas Deus sabe se naquela encarnação eles não tiveram, né? Eles não tiveram, mas não se sabe se antigamente, em tantas outras, eles não tiveram intimidade entre eles. Vocês sabem? Eu não sei. Mas os impulsos do coração não ficam ocultos. Se sente, o coração palpita. Mas eles tinham uma elevação moral tão grande, os dois, que eles se abstiam. Não é? Não era como determinados outros religiosos que não tinham elevação deles, é bem verdade, e cediam às paixões, tudo bem. Mas o caso deles é que eles se amavam como as almas simpáticas do plano espiritual. Mas a missão deles era bem outra. A missão deles não era a intimidade sexual, não é? Não era formar família, mas era amar a família de Deus. Não é? Lindo, né, Dudu? Pois é. A gente não sabe, porque o filme não detalha muito, né, Dudu? Mas a gente não sabe, por exemplo, como é que foi o bater do coração dos dois, conter-se, respeitasse, né? A gente não sabe. Tá bom, Leonardo, um abração. Pois é, a gente percebe. Mas existe, Suzana. A gente não vê por causa do nosso período evolutivo, a gente não se vê. É aí que tá. Por que a gente não vê? Porque a gente não se vê. Mas existe. É como existe amor entre amigos, profundamente, só que não existe
Relações íntimas. Não me lembro qual foi o capítulo desse livro que fala dessa parte de amor que se sublima, não é? Então vamos supor, pessoas, por exemplo, que um é casado, o outro é casado, ou um é casado e o outro não, e se amam, mas ninguém nunca toca no assunto de sexualidade, ou de traição, ou de adultério, ou de desejo, porque aquele amor foi desviado para um outro âmbito, o âmbito do amor universal, sublimado do amor sincero, e vivencia-se o amor verdadeiro, sem leviandade, sem mentira, sem enganar ninguém, né? A gente não vê porque a gente não se vê. Vamos lá. Qualquer professor da Terra há de se identificar com os alunos no campo das experiências naturais do cotidiano, a fim de que se estabeleça entre eles o fio da compreensão mútua, unindo vanguarda e retaguarda no esforço para a escalada do grupo ao conhecimento. Um anjo e uma equipe de criaturas humanas não entrariam em relacionamento ideal para rendimento ideal do ensino. À vista disso, somos nós mesmos, espíritos endividados ante as leis do universo, que nos enlaçamos uns com os outros, encarnados e desencarnados, aperfeiçoando gradativamente as qualidades próprias e aprendendo, à custa de trabalho e tempo, como alcançar a sublimação que demandamos em marcha laboriosa para a conquista dos valores eternos. Então, o professor pode se identificar com seu aluno, vivenciar com ele, não é? Porque o pregador, ele vive, não é? Eu falei da pastora agora, engraçado. Ela se identificou, se revelou, se assumiu, hoje ela é feliz, se identifica, não é, com outras pessoas. Veja que a gente não vai julgar sobre ser natural, não ser natural. A questão não é essa. A questão é vivenciar o seu ideal religioso de coração, com amor, não é? Com a verdadeira identidade, independente de ter compromisso íntimo, relações íntimas, sexuais ou não. E nós vamos trabalhando com isso, encarnado, desencarnado, hoje mais amanhã. Muitos encarnam hoje em circunstâncias, por exemplo, que ficam em busca da sua realização sexoafetiva e troca de parceiro, troca de parceiro, troca de parceiro, troca de parceiro. Muitas vezes na mesma encarnação não encontra o parceiro. E aí vão frustrações, tragédias, insatisfação íntima, carência e tantas outras coisas. Maria diz pra gente, nunca se sabe as necessidades de cada um. Nunca sabe, Maria. Não é por isso que Jesus disse que não tem um pecado que atire a primeira pedra? Não é, Regina? Não é o mais sofrido. Quem consegue encontrar uma pessoa para se sentir satisfeita no primeiro relacionamento e no segundo, já no segundo, já uma pessoa já, eu vou usar uma linguagem não espírita, de sorte. Não é? Já outros, sabe, Regina, sabem que procurar e procurar e procurar não vai encontrar aquilo que está querendo e se abstém. Porque muitas vezes aquele ser que ela está procurando não está encarnado. Não está encarnado. E aí se direciona aquela necessidade, aquela carência, aquela coisa para um outro âmbito, para um outro meio, para um outro modo de expor-se. Não é? De realizar-se. Não é? De realizar-se. E graças a Deus que já está dando certo nessa área. Agora recapitular, não é, as questões dos relacionamentos anteriores, conhecer a si mesmo, não é? E seguir adiante na felicidade que se busca, porque muitas vezes busca um dia encontra. Não é? Mas olha quantas experiências a gente tem no coração, de amargores e tal. Mas estamos aqui para isso, para aprender, para ir, para vir, para levantar, e nada é por acaso, né, Maria? Nada é por acaso. A gente tem que ter a maturidade de entender isso. Estamos para concluir o livro,
né? Porque muitas vezes a gente tá falando aqui, vocês estão com uma ideia, mas teria que seguir o livro todo para entender a problemática da sexualidade que a gente vem tratando, sobre a sublimação dessa energia, sobre a responsabilidade nossa com essas energias, que nós temos que perdoar nós mesmos as nossas ações e evitar reincidir, porque a vida é um aprendizado, a vida é um caminho, não é? E nós estamos para aprender mesmo. Mas não tem, como se diz, reprovação ou julgamento. São circunstâncias de raciocínio, gente, filosófico, aprendendo no caminhar do livro, não é? Do próprio Evangelho, que a gente entende a que ponto nós vamos chegando, porque se vocês observarem o livro, para quem tem curiosidade, olha, se falou da família, do namoro, do ambiente doméstico, da energia sexual, do compromisso afetivo, do casamento, do divórcio, da união infeliz, dos filhos, alterações afetivas, desajustes, tédio no lar, vinculações, desvinculações, aversões, aborto, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, desculpem, abstinência e celibato, carga erótica, e hoje estamos em sexo e religião. Vocês entendem? Nós fizemos, para quem está chegando agora, tá? Nós fizemos um percurso desse livro todo para que a gente possa estar falando assim, né? Então, lógico, como concluindo o nosso capítulo, que à vista disso somos nós mesmos, espíritos endividados ante as leis do universo, que nos enlaçamos uns com os outros, encarnados e desencarnados, aperfeiçoando gradativamente as qualidades próprias e aprendendo, à custa de trabalho e tempo, como alcançar a sublimação que demandamos, em marcha laboriosa para a conquista dos valores eternos. Então, à custa de trabalho e tempo para alcançar a sublimação. Todo o objetivo nosso de entender a vida, os comportamentos sexuais, não é? É a sublimação dessa energia. E se fosse falar e refalar, nós teríamos que falar do livro todo novamente, né? Então eu agradeço a vocês. Desculpem se muitas vezes fui indiscreta ou não fui agradável, tá? Mas é o raciocínio do próprio livro, da própria conduta espírita, da própria conduta cristã, que nos leva a raciocinar assim, sem julgar jamais, não é? Nunca julgando, mas aprendendo. Porque hoje nós somos de um jeito, ontem nós somos de outro, e amanhã, com fé em Deus, nós seremos mais do que nunca diferentes, né, seu Dudu? E 100, 200, tá? Nessa mesmo já vamos dar um bom passo. Eu e Dudu, nós temos uma incompatibilidade sobre números. Então, um beijo a todos, muito obrigado. Concluímos o nosso capítulo 25. A semana que vem nós temos o capítulo 26, que é o último capítulo desse livrinho, que se chama A Margem do Sexo, tá certo? Para concluir o nosso trabalho. Então, vou pedir a nossa Silzinha. Você pode fazer, Sil, a prece pra gente? Então, beijinho. Obrigada.